Normalmente quando a gente começa a aprender HTML, a gente já começa aprendendo aquelas tags de comum uso, como parágrafos, divs, imagens, enfim. Mas será que existe algum tipo de estrutura que a gente tem que colocar na nossa página HTML para poder comportar essas tags de comum uso? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai estudar toda essa estrutura básica que a gente pode aplicar em todas as páginas HTML. Então, se tu tá curioso para entender um pouco mais sobre essa estrutura HTML, fica aqui comigo e bora lá. Perfeito, então pessoal, já aqui na tela do meu computador, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que eu estou utilizando o Visual Studio Code, mas tu pode utilizar qualquer editor de texto ou IDE da tua preferência. Eu só estou utilizando aqui o Visual Studio Code porque ele é muito leve e também ele é muito simples da gente poder ver o código aqui em primeira vista, né, em primeira mão. Mas, como eu disse, pode usar qualquer editor que vai funcionar da mesma forma que funciona aqui no Visual Studio Code. O segundo ponto que a gente pode notar aqui é que eu já tenho um arquivo criado, que esse arquivo se chama aula.html. E aqui tem uma coisa muito importante que é, sempre que a gente for trabalhar com arquivos HTML, a gente tem que ter a extensão HTML, porque é essa extensão que vai diferenciar o nosso arquivo de um arquivo CSS, de um arquivo .ts ou JS, né, TypeScript ou JavaScript, que são arquivos de lógica. Também para o nosso browser é uma extensão muito importante para ele conseguir entender que é um arquivo HTML que ele tem que interpretar. A gente sabe que o HTML não é uma linguagem de programação, porque não contém lógica, ela é uma linguagem de marcação e por isso que é muito importante a gente ter essa extensão HTML no nome do nosso arquivo. E depois que a gente já tem esse arquivo criado, basicamente a gente tem que criar a nossa estrutura. E qual é essa estrutura que eu estou falando? Aqui no Visual Studio Code, se eu digitar HTML, ele já vai mostrar algumas opções para poder criar. Então eu tenho a opção do HTML5, que até a gravação desse vídeo é a última versão do HTML, que é a versão que a gente vai focar aqui, mas eu também tenho a opção do HTML XML, que é uma estrutura um pouco diferente, mas que a gente não vai focar aqui, mas fica a nível de estudo. Se tu quiser, por exemplo, ver como é que é essa estrutura, fica à vontade, mas aqui no vídeo a gente vai focar no HTML5, que é a estrutura comumente utilizada em todas as páginas. Então, como que eu consigo criar essa estrutura? Basicamente, clicando aqui no HTML5, ele já vai me dar toda essa estrutura por padrão, e essa estrutura aqui, pessoal, a gente aplica em todas as páginas. Se eu tivesse aqui uma página estudante.html, vamos supor, eu teria essa mesma estrutura. Se eu tivesse uma página professor.html, eu teria essa mesma estrutura. Então, essa estrutura em si que vocês estão vendo aqui, ela não muda. Eu posso acrescentar recursos, isso eu posso fazer, mas os recursos que já estão aqui já é o suficiente para a gente conseguir ter uma página funcional. Então vamos entender agora o que cada uma dessas tags diz. O primeiro ponto que a gente pode perceber aqui, como eu já falei que trabalha com tags, são as tags propriamente ditas. E o que é uma tag? Tag nada mais é do que um elemento. E como que eu consigo visualizar essas tags? Através desse sinal aqui de menor e maior. Tudo que está entre esse sinal é considerado um elemento, é considerado uma tag. Então aqui na estrutura básica a gente já pode ver que tudo é marcação, tudo é tag. Cada tag tem uma responsabilidade única. Cada tag é responsável por fazer uma ação. Aqui no topo do arquivo a gente consegue ver essa tag doctype, que eu diria que é a tag mais importante que a gente tem, porque é essa tag que vai dizer para o nosso browser que é um arquivo HTML. Lembra que eu falei antes no vídeo que o HTML é uma linguagem de marcação e não de programação? Por isso o HTML é interpretado e não compilado. E quem faz essa interpretação é o browser. O browser é a única ferramenta capaz de fazer essa interpretação. E essa tag doctype HTML é a tag que vai dizer, ó browser, aqui é um arquivo HTML, trata esse arquivo como um arquivo HTML. E logo abaixo dessa tag, pessoal, eu tenho a tag HTML, que é a tag que vai dizer para o nosso browser, ó, a partir daqui tu começa a ler como HTML. Então veja bem, eu tenho a tag doctype que diz para o meu browser que é um arquivo HTML, e eu tenho a tag HTML que diz para o meu browser que a partir desse ponto ele tem que começar a ler, ele tem que começar a interpretar como HTML. E por isso que o HTML, a tag HTML, tem a tag de fechamento aqui embaixo. Essa tag aqui é a tag de fechamento do meu arquivo HTML. E como que eu sei que é uma tag de fechamento? Porque eu tenho essa contrabarra aqui. A maioria das tags vocês vão ver que tem essa contrabarra que vai indicar o fechamento da tag. Então o que isso quer dizer? Que tudo que tiver entre
a tag de abertura HTML e a tag de fechamento HTML é o que o browser vai interpretar como HTML. Então aqui a gente já tem essas duas tags, que são duas tags importantes, porém, nessas tags a gente consegue passar atributos também. Como vocês podem ver aqui, ó, eu já tenho a linguagem, né? Esse lang aqui vem de language, que por padrão ele já coloca como inglês, mas nada me impede de vir aqui, por exemplo, e colocar como português. Eu posso colocar dessa maneira aqui para especificar que é português, mas muito cuidado, porque essa linguagem aqui não significa que vai ser a tradução da página, que a tua página vai ser toda em inglês. Não, isso é uma forma de codificação que o browser tem para conseguir interpretar. Por isso que eu prefiro sempre deixar aqui em inglês, que é a codificação padrão. Mas como eu disse, não tem problema nenhum se tu colocar em português ou outra língua, mas não é isso que vai dizer que a minha página vai aparecer para o usuário em inglês. Não, a gente tem outros recursos, tá? Eu vou manter aqui como inglês, que é o padrão que ele traz. Já partindo aqui, pessoal, eu tenho a tag head. Essa tag aqui, ela é extremamente importante porque ela é a tag de cabeçalho. Assim como no cabeçalho de requisições normais que a gente faz no nosso dia a dia, a tag head a gente consegue passar configurações também. E muito dessas configurações a gente consegue passar através dessa tag meta, né, que vem de metadata, ou seja, metadados. Então, todos os dados ali que a gente precisa passar, a gente consegue passar através dessa tag meta. E aqui já tem dois por padrão que ele coloca, que são dois muito importantes, que é o charset, que é o estilo de codificação, como que a minha página vai ser codificada. Aqui ele está colocando como UTF-8, que é o padrão, né, que a gente tem. Muitos arquivos são codificados em UTF-8. Existem outros tipos de codificação, mas eu particularmente nunca mexo nessa codificação, porque é uma codificação já padrão que ele coloca para nós. E também aqui tem uma outra parte muito importante, que é o viewport. E o que é esse viewport, pessoal? Esse viewport nada mais é do que a forma como a nossa página vai se comportar em dispositivos menores. Eu sempre gosto de dizer que um conteúdo a gente consegue acessar num monitor de 32 polegadas, mas eu também consigo acessar numa tela de smartphone, que é bem reduzida. Como que esse conteúdo vai se comportar em ambas as telas? É por isso que a gente tem a tag viewport, que ela basicamente vai se comportar para arquivos que tenha uma escala inicial de 1.0, ou seja, é o width, a largura do dispositivo numa escala inicial de 1.0, ou seja, dispositivos menores, como que essa minha página vai se comportar. Então aqui eu já tenho essa configuração, eu já tenho essa marcação aqui para os dispositivos que tem a tela menor. E depois disso eu tenho o título, que é o título da minha aplicação, ou seja, é o título que vai mostrar lá na abinha. Quando eu abro no Google Chrome, por exemplo, eu tenho a abinha, vai mostrar um título. Então esse título aqui é um texto livre, eu posso colocar qualquer título, dependendo, né, do escopo da minha página, qual que é o propósito da minha página. E como eu disse, aqui dentro da tag head eu consigo colocar outras tags, como por exemplo a tag de link, né, com o CSS. Se eu tenho um CSS externo, eu posso utilizar aqui uma tag de link rel e posso colocar aqui qual que é a minha relação, qual que é o meu CSS. Então eu posso fazer esse tipo de link aqui dentro da minha tag head. Então o que tem que ficar claro aqui é que a tag head é a tag de cabeçalho, é a tag de configuração. Ela não é visível para o usuário não vai ver essas informações tipo viewport, with device, não vai ver isso. Isso é uma tag interna de configuração, assim como uma requisição, assim como um cabeçalho de uma requisição que a gente faz. O que o usuário vê, pessoal, fica a cargo da próxima tag, que essa aqui eu diria que é a tag mais dinâmica que a gente tem, porque dentro do body, dentro do corpo, a gente vai colocar toda a nossa página. A gente vai colocar tudo aquilo que é visível para o usuário. Então sempre que eu tenho um parágrafo, uma imagem, eu vou ter aqui dentro da minha tag body. É aqui dentro desta tag que vai ter todos os recursos, toda a visualização do usuário. Então por isso que eu digo que dentro da tag body é onde a gente mais vai mexer, é onde a gente mais vai adicionar recursos, é onde a gente mais vai dar manutenção, porque dentro dessa tag, como eu disse, é a tag visível para o usuário, é a tag que a gente consegue mostrar todo o conteúdo previsto da página, né? Todo o conteúdo que a gente precisa mostrar na página em específico. Então a gente consegue ver que já existe uma estrutura padrão aqui, já existe uma estrutura bem bacana que o próprio HTML nos dá. Então isso aqui a gente não precisa codar, como eu mostrei ali, é só simplesmente chamar o HTML, é só simplesmente mostrar que a gente quer utilizar HTML5 e ele cria toda
toda essa estrutura. Então, pessoal, aqui no vídeo de hoje a gente conseguiu entender um pouco dessa estrutura e, como eu disse lá no início do vídeo, é uma estrutura padrão para todas as páginas. Como a gente não está utilizando nenhum framework, a gente está utilizando HTML puro, é de extrema importância que eu tenha toda essa estrutura em todas as minhas páginas. Mas, como eu disse, é uma estrutura muito simples de criar, é uma estrutura que a gente digita ali HTML, ele já mostra para o padrão HTML5, clicando, ele já monta toda essa estrutura para nós. Eu espero de coração que tu tenha gostado desse conteúdo e eu também te peço para tu te inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo, porque fazendo isso tu ajuda muito o nosso trabalho. Fica muito bem, eu te vejo na próxima, bons códigos e até mais.